Fala, queridão, fala, queridona. Você achou que fosse o Rony, mas não é o mesmo bordão, mas é a Dominique Smith. E bem-vinda ao ObvioCast. Estamos aqui no ponto de virada com a nossa convidada Naila Fonseca. Eu vou olhar aqui porque tá muito bonito escrito, ó. Nossa convidada de hoje é uma mulher com alma leve, verdade, sorriso largo e história intensa. Naila, que quase perdeu os movimentos no acidente, virou missionária e realizou um sonho que começou ainda na juventude: adotar filhos para amar. Palmas, Naila Fonseca, muito bem-vinda! Obrigada, Domi. Gente, primeiro é uma alegria estar aqui com vocês, poder contar um pouco da minha história, daquilo que Deus fez na minha vida, né? E realmente que possa ser um tempo muito leve, muito gostoso e um tempo de celebrar mesmo, porque foram muitas vitórias e somente pela graça que muitas coisas aconteceram. Exatamente. Assim. Uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui, ó, nisso aqui, o mais importante. Minha discipuladora. Ah, aqui, você tá achando que aqui, ó. Por quê? Por que que dá tudo certo? Aqui, ó, tá tudo Por que certo estamos aqui, tão ó. felizes e descontraídas? Porque Isso aí. nos Já vemos era com pra ser. frequência. Exato. Sabe aquela parte, pra você entrar no discipulado da Naila, é com convite só, porque já tá lotado aqui, ó, já tá cheio, só convidado especial. Mas vamos pro que Ai, interessa. sim, Além disso tudo, você também é formada em educação física. E foi lá sim, que tudo começou. sim, Conta um pouquinho pra gente. para quem não sabe, né, muita gente hoje, né, hoje eu estou atuando no mercado imobiliário, né, mas a minha formação é como professora de educação física, né, eu me formei na Unicamp em 2012, talvez, faz alguns anos, mas eu fui fazer educação física porque eu jogava handball na época, então gostava muito de esportes, ainda gosto de esportes coletivos. Então, eu fiz educação física, atuei na área por algum tempo, mas depois acabei deixando aí. Mas na minha faculdade, muitas coisas aconteceram e lá realmente teve um pouco desse ponto de virada aí que a gente vai falar um pouco. Maravilha, só pra falar, gente, ó, no grupo de discipulado a gente fica mandando assim: vamos marcar uma caminhada! Vamos! Fica uma semana a gente não vai caminhar, tá? Eu vou falar, eu vou falar. É, exatamente. Eu não atuo mais na área, mas eu poderia fazer atividade física, né? Não, tudo bem, não, tudo bem. Não, brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Mas conta pra gente como era a sua vida, na verdade, antes do acidente, do tal acidente que a gente vai contar. Fala um Sim. pouquinho como era, como você entrou, o que aconteceu. E tem o fato, aquela já dando spoiler, o dia é muito legal, parece assim, história de filme. É É. história de filme. É mais ou menos isso. Na verdade, tem muitos filmes que depois eu vou mencionar, mas assim, eu cresci num lar, como eu posso dizer, não sei. Meu pai, ele, apesar de ver alguma demonstração de fé do meu pai, né? Então, meu pai sempre foi um homem que eu via orar, então, né? À noite, eu via ele entrando no quarto, tendo seu momento ali com o Senhor e tal, mas ele nunca foi um homem de ir à igreja, né? E a minha mãe, ela cresceu, né, numa igreja presbiteriana, e quando nós nascemos, nós fomos também à igreja presbiteriana na cidade onde eu nasci. Então, assim, eu, tipo, filho de crente, né? Eu sempre fui na igreja desde pequena. É, então, com capa de crente, com aparência Uhum. de crente, né? Mas quando eu entrei na faculdade, foi o ambiente em que o Senhor realmente permitiu que a minha fé fosse provada ali, né? Então, acho que talvez um pouco, assim, perto assim dos meus 15, 16 anos, quando eu estava no ensino médio, eu já comecei a me distanciar um pouco do Senhor, é, com amizades, às vezes um pouco de enfim, sabe, um pouco distante mesmo, uma Uhum. vida bem morna, né? Eu tive um encontro com Jesus quando eu tinha 13 anos, né? Mas eu sempre falo que eu entendo que nesse ponto, em 13 anos, quando eu falei, não, era uma coisa meio que eu vi Jesus como um caminho para me livrar do inferno, né? Uhum. Então alguém me disse, né? Você não quer ir para o inferno, né? Jesus é o Segue aqui, caminho ó. para o céu. Tá E eu aqui. pensava, gente, se tem um lugar que eu não quero ir é para o inferno. Então, assim, com 13 anos eu entendi que Jesus era aquele que poderia me libertar realmente, né? Que me dá a salvação, que eu poderia, o meu caminho para o céu. Mas, aos 18 anos, que foi onde eu sofri o meu acidente, eu entendi que Jesus era muito mais do que
um Salvador que me tirava ou me dava uma condição futura de salvação, mas ele era o Senhor que queria me realmente transformar no presente, mudar o meu coração, mudar as minhas atitudes. Ele quer ser o rei e queria ser o rei da minha vida, né? Ele queria estar no trono da minha vida, né? Então, eu percebi neste momento, quando eu sofri o acidente, que eu não tinha entendido isso ainda claramente, que Jesus, ele era o rei, né? Ou ele deveria ser o rei. Não tem como ele ser Salvador e não ser Senhor, né? Então, foi nesse momento. Então, assim, por que eu percebi isso? Porque quando eu entrei na faculdade, eu fui muito levada pelo meu coração. Então, eu ia para as festas, relacionamentos, várias coisas para preencher, né? Às vezes sentimentos ou simplesmente para satisfazer o meu eu, né? E quando eu sofri o acidente, que eu me deparei com a morte, realmente, eu pensei, nossa, se eu tivesse morrido aqui agora, será que eu teria entrado no céu? Porque quando eu olho para trás, os meus frutos não eram frutos de justiça que refletiam aquele que me salvou e que me resgatou, né? Então, eu vejo que aí foi o ponto de virada, porque eu percebi que ou eu era uma grande mentirosa, né? O Paul Washer fala alguma coisa sobre isso, né? Que ou o evangelho é uma mentira, né? Porque é impossível você ter sido atropelado por um caminhão e não sofrer nada, né? E Sim. Jesus é isso, é aquele que vem, que muda a nossa vida, muda os nossos pensamentos, muda as nossas ações. Então, como eu poderia falar que eu tive um encontro com alguém que tem esse poder e ter permanecido da mesma maneira, né? Então, eu comecei a questionar a minha fé. Então, vamos entrar no dia do... Assim, no dia não, né? Que aconteceu uma coisa antes e tudo Você já sabe a mais. história, né? Dando um spoiler. Não, então, na verdade, assim, tem alguns detalhes da história, né, que eu acho que ficariam muito longos, mas uma coisa que é interessante, né, falar é que, entendam, né, eu não tô aqui para interpretar sonhos de ninguém, também não significa que eu acredito que exista, enfim, mas eu creio num Deus que ele não está limitado a uma caixa, né? Um Com Deus certeza. eterno, atemporal e que tem o poder para fazer tudo o que ele quer para a sua honra e para a sua glória, né? E no dia do acidente, eu tive um sonho muito estranho e eu acordei e eu tinha na minha mente que eu iria morrer. Eu falei, gente, nossa, eu tive um sonho muito estranho, eu acho que hoje eu vou morrer. Eu acho que todo mundo já teve um sonho desses com morte, mas esse sonho foi algo que me marcou. Eu fui para a faculdade e eu tive a minha aula ali, mas o tempo todo eu pensava, nossa, que sonho estranho, né? Nossa, o que será que eu sonhei com isso? E isso foi uma coisa que eu falo, assim, não que, nossa, Deus me revelou em sonho que eu sofri um acidente, não acho que era isso. Mas eu acho que foi uma maneira como Deus usou para me poupar realmente, né? Porque eu fui com umas amigas, né, no ginazinho, ali num espaço que a gente tinha na faculdade. E elas começaram a falar, nossa, vamos virar mortal, vamos, né? Na época eu estava fazendo alguma coisa ligada à ginástica e tinha umas amigas que eram super da ginástica. E elas falaram, Naila, vamos fazer, né? E eu, nossa, será, né? Eu tive um sonho meio estranho. E daí elas, não, vai, isso é bobagem. E eu falei, não, tá bom, é realmente, que besteira, né? Ficar o dia inteiro. Mas que malhada aqui, tá tudo bem, tá tudo certo. Virar um mortal, quem sonhou com morte, que isso? Mas foi isso, eu fiz alguns exercícios com elas, os exercícios eram certos. Em algum momento, eu estava no meio de um mortal e eu parei o movimento no meio. Eu não caí para fora da cama elástica, eu caí dentro da cama elástica. Mas não é uma cama elástica convencional, era o trampolim acrobático, né? Então, Coisa profissional, coisa né? profissional mesmo. Então, assim, dependendo de como você cai num aparelho como esse, você pode se machucar muito, né? E foi o que aconteceu. Eu caí de cabeça. E quando eu caí, eu senti um estalo grande no meu pescoço. E na hora, o que me veio foi o meu sonho, né? Eu não perdi movimentos, eu não desmaiei, mas na hora eu pensei, Deus,
Senhor estava me avisando de alguma maneira. Eu acho que agora chegou o meu momento, assim, sabe? Se levanta mais o braço, Deus puxa assim, ó, É vai. tipo isso. Mas do jeito que eu caí, eu coloquei a mão no pescoço e eu comecei a gritar. Falei, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu sabia que eu ia E você morrer. tinha quantos anos? 18? Eu tinha acabado de completar 18 anos. E né? suas amigas também? E as minhas amigas também. Era o meu primeiro ano de faculdade. E daí, nisso, minhas amigas, né? A gente tinha acabado de fazer aulas de anatomia, fisiologia no primeiro ano e a gente via, né? Você tinha algum tipo de lesão, você sente formigamento, você perde alguns movimentos. Então, as meninas, não, você sente o pé, você sente a mão, faz o naná. Então, levanta daí, a gente vai te levar no hospital. E eu falava assim, não, eu não vou levantar daqui. Então você tava bem, tava com movimento, nenhum Assim, formigamento, não, nada. eu segurando o pescoço, né? Hoje eu estou plena contando essa história, mas imagina o meu desespero. Eu vou morrer! Eu vou morrer. Exatamente. Mas elas, mexe o pé, e eu assim, segurando o pescoço, mexi o pé, não tô sentindo formigamento, não tô sentindo... E os braços? Não, também não tô... Não, então levanta daí, a gente vai te levar no hospital. E eu falei, não, daqui eu não levanto, eu sei que eu devo ter me machucado feio, por favor, chama uma ambulância, né? E chamaram a ambulância, fui pro hospital, no HC, na Unicamp. E lá, eles fizeram um raio-x, e no raio-x eles não viram, né, a minha lesão, somente no raio-x. Eu fiquei internada no pronto-socorro, né? Não internada, eu dei entrada no pronto-socorro e fiquei no pronto-socorro por 3 dias, né? E reclamando de muita dor. Os médicos, né? Viram o raio-x, viram que eu não tinha nada, tiraram o colar cervical, mexeram meu pescoço e eu, tá doendo, eu vou morrer, né? Uhum. Enfim, e daí, depois de algum tempo, acho que depois de 1 ou 2 dias, eles decidiram fazer uma tomografia, né, pra me dar alta, eles iam me dar alta. Te liberar, tipo, Me não tá liberar, com tipo, dor, você não tá com não nada, tá com nada, né? tá falando que só tá Exatamente. com dor, vamos só fazer um negócio aqui pra te liberar. Exatamente. E daí, quando eles fizeram um exame mais profundo, eles viram realmente que eu tinha uma fratura na segunda vértebra cervical. Eu me confundo um pouco com as nomenclaturas delas, mas assim, a primeira vértebra, ela é como se fosse um círculo. Não sei se é o átala, o axis, enfim. E a segunda, ela é um círculo que tem um dente que sustenta a primeira, né? Eu fraturei esse dente de fora a fora, né? Então, a minha primeira vértebra, ela tava solta, né? Assim, Não, ela só de pensar me dá um arrepio. mas... E quando eles viram, fizeram esse exame, eles falaram, olha, você... Né? Eu lembro que teve um médico que chegou pra mim e ele ainda perguntou, ele falou, você acredita em Deus? E daí, na hora, eu comecei a chorar, porque eu pensava, meu Deus, se eu acredito no Senhor, a minha vida tá uma bagunça, Uhum. né? E ele falou, porque você é um milagre, né? Ele falou, porque você teve uma lesão que, humanamente, existe 2 caminhos, né? Ou é a morte, né? Ou é ficar tetraplégica e sobreviver com Nossa. respirador. Não é nem assim, eu vou ficar Não, e eu ter a ajuda de um aparelho para respirar, né? Eu tive a mesma lesão, para quem é da minha época, do primeiro super-homem, né? Do Christopher Reeve, se eu não me engano o nome dele, que sofreu um acidente num cavalo, né? Na queda de um cavalo. Então, eu tive a mesma lesão que ele, mas eu não tive deslocamento da minha vértebra, o que não atingiu o órgão, né? O bulbo que é responsável pela inervação do diafragma e tudo. Então, assim, foi uma lesão muito séria, né? E quando ele falou aquilo, eu tinha certeza que o Senhor tinha trazido salvação para minha vida, não só uma salvação física, mas uma oportunidade de virada, assim, realmente, né? Porque eu parei, eu falava, nossa, Deus, se eu tivesse morrido hoje, eu não teria certeza que eu estaria contigo, né? Pelos frutos que a minha vida estava produzindo naquele momento, né? Então, realmente eu louvei a ele por aquilo, pelaquela, né, oportunidade que ele estava me dando, uma segunda oportunidade, né? E daí o desenrolar dessa história também tem vários detalhes, mas aí eu fui para um quarto, fiquei internada, eu ia passar por uma cirurgia, foi criado um comitê médico para discutir o meu caso, e
E então eu fiquei uma semana internada esperando por uma cirurgia para colocar um pino que ligaria as duas partes, né? O dente dessa vértebra com a vértebra. Mas enfim, daí no dia da minha cirurgia, um dos médicos chegou e falou assim: olha, nós criamos um comitê para discutir o seu caso e a gente não tem unanimidade em como lidar com essa situação. Então, assim, na cirurgia, não existe uma unanimidade na cirurgia, porque é uma cirurgia muito delicada. Era uma cirurgia que eu tinha que operar pela frente, né? Não era por trás. Então, ele falou, como você é jovem... Jovem. Jovem, como eu era jovem. Eu não sei se ele falaria isso hoje. Mas ele falou, como você é jovem... a gente acredita que um método mais convencional seria mais eficaz no momento do que uma cirurgia que pode ser arriscada também, enfim. Então, eu acabo optando por um tratamento mais convencional, mas foi realmente ali que eu percebi que a minha vida não condizia com aquilo que a minha boca falava, né? Então, os meus lábios falavam algo, mas meu coração estava muito distante do Senhor, né? E aí depois, só depois desse pequeno acidente, tem uma frase, eu vou te parafrasear. Ok. Eu estou parafraseando a nossa entrevistadora, que ela fala, o nosso pai, né, Deus conhece bem os seus filhos, e ele teve que me quebrar para que eu voltasse, quebrar fisicamente, nesse caso, fisicamente. Não é isso que você fala? É isso mesmo. Eu vejo que, assim, hoje eu sou mãe de 3, né? E eu vejo que cada um tem um jeitinho, uma personalidade, uma particularidade. E o Senhor, ele conhecia a filha que ele tem, né? E eu sempre fui alguém de dura cerviz, assim, né? Sabe? Alguém que precisava, tanto com os meus pais, assim, eles sempre precisavam muito, tipo, né, às vezes disciplinar, corrigir, Naila, a gente já falou e tal, né, e o Senhor, né, sabendo a filha que ele tinha, ele realmente me moeu, assim, para dizer, Naila, volta, você tá muito distante, sabe, não é isso que eu tenho para você, eu não quero só te dar uma vida eterna, eu quero te dar uma vida abundante, né? E a vida abundante é aqui, agora, é desfrutar de uma comunhão, é desfrutar de um relacionamento íntimo com o Senhor, de refletir quem Ele é, né? Algo que não estava acontecendo. Então, realmente, foi isso. Deus me quebrou, literalmente, para me moldar novamente, né? E isso foi assim, apesar de ter sido doloroso na época, né? Jovem, você não entende muito, Deus, por que você fez isso? Né? Mas eu não sofri tanto com isso. Quando eu quebrei o pescoço, eu entendi, Deus, eu já entendi. Só me ajuda a passar por isso. Só me ajuda assim, a mudar, a ser transformada, porque não foi fácil, né? Eu ainda continuava na faculdade. A minha reputação era uma reputação de a menina da festa, a menina, né, que não tá nem aí pra nada, né? Então, depois voltar pra faculdade também como alguém que queria seguir a Cristo, foi muito difícil. Muitas pessoas, só porque quebrou o pescoço, agora quer virar certinha. Teve agora muito quer julgamento? Demais, assim, sabe? Tipo, porque os meus amigos que iam pra festa, né? Ou as pessoas que nem eram amigos, mas que eram amigos de festa, né? Tipo, por que você não vai sair? Não, só porque você quebrou o pescoço, meu. Já que você tá vivo, vai viver a vida, né? Já que você tá viva, comemora! Vamos voltar! Exatamente. E eu pensava, é justamente isso. Já que eu estou viva, eu quero viver a minha vida. E foi um processo. Tô falando que foi do dia pra noite, que no dia seguinte eu parei, larguei velhos hábitos. Não, foi um processo. E nesse processo eu conheci algo que também transformou a minha vida, que foi Jesus, é o primeiro, mas depois foi o discipulado, né? Foi algo que marcou a minha vida e hoje, né, eu gosto de dar discipulados para as pessoas, eu gosto de ser discipulada porque isso foi também importante para mim, porque eu vim de um contexto eclesiástico que não existia muito disso, né? As pessoas não tinham alguém que falava assim, nossa, você quer estudar a Bíblia comigo? Vamos caminhar junta? Você quer tomar um sorvete? Nossa, você sabe como... Não, eu não tive isso. E quando eu sofri o acidente, uma amiga querida
a Debão, a Débora, ela falou assim, nossa, eu conheço uma missão e eu faço discipulado como americana, você não quer conhecer ela? Eu pensava, meu Deus, né, uma americana, uma missão. Missão americana. Assim, eu quero ser crente, mas não sei se eu quero tudo isso, né? Uhum. Mas ela falou, não, vamos lá para você conhecer. E quando eu conheci a Joy, né, que é essa missão, e conheci o discipulado, sabe? Alguém mais experiente te ajudando a lidar com as suas dificuldades, com o seu dia a dia, te ensinando a Bíblia, te ensinando a como ser um cristão nas diferentes áreas, com quem você pode compartilhar suas fraquezas. Tudo isso foi me ajudando a amadurecer na minha fé cristã, né? Então, eu vejo que o acidente foi importante, mas também pessoas que investiram na minha vida, né? A gente fala, né, na Joy que é você ver o fruto que dá fruto, né? Então, o Senhor frutificou na minha vida e eu ensino outros a frutificarem para o Senhor e assim por diante a gente vai frutificando para a glória dele, né? Eu já fiquei emocionada aqui já, ó. Já tô ficando emocionada. E a gente puxou o assunto Joy, assunto missões, missionária. E conta aqui pra gente, então, o que é a Joy, como você passou pela Joy, tipo, o que isso te ensinou e da onde surgiu? Quero ser missionária, que nem você falou, foi um processo, não foi uma Sim. coisa, né? Tipo, eu vou sair dos meus antigos hábitos pra realmente seguir ao Senhor de uma forma séria. Foi um processo, da onde surgiu desse processo a sua vontade de, porque vários lugares, tá bom? Vamos fazer uma lista aqui de vários lugares. Chiquérrima. Não, mas assim, eu lembro que depois do acidente, né, não foi rápido, né, eu não fiz a cirurgia, mas eu tive que ficar 3 meses na cama, sem me mexer, com colar cervical, esperando, e como eu falei, tem muitos milagres nesse processo, mas depois que eu fiquei bem, voltei para a faculdade, tudo, eu fiquei, não, eu preciso dedicar minha vida para o Senhor mais intencionalmente, né, eu quero dar mais para o Senhor, retribuir, né? Não é nem retribuir, porque eu acho que não existe retribuição suficiente para o que ele fez. Mas assim, eu quero viver para o Senhor, né? E daí eu, na época, eu ainda, assim, ficava nessa de ir para Limeira, ficar aqui, não era ainda membro da Fonte, antiga IBCU, Você é de Limeira. eu era de Limeira. Eu ainda voltava muito final de semana para Limeira, para a igreja que eu frequentava lá. E daí meu pastor falou assim, eu falei, não, pastor, eu quero ser missionária, eu quero dedicar a minha vida para o Senhor. Ele falou, ok. Então, na época, a minha igreja era muito próxima de Jocum, né? Então, ele falou, você não quer fazer o curso do ETED, que era um curso assim, de início, né, na Jocum. E daí eu falei, eu quero, né? E eu fui para o Rio de Janeiro, passei 6 meses no Rio de Janeiro. Lá eu fiz esse curso ETED, que é um curso, assim, eu acho como um CLD, só que menor, né? Menos tempo que tem no Palavra da Vida. Então, eu passei 6 meses lá. Então, eu pude servir ao Senhor em comunidades lá no Rio de Janeiro. Foi um desafio gigantesco, né? Tipo, os meus pais, né? Nossa, meu pai... imagina ele, tipo, de Limeira, do interior. Não só isso, né? Igual eu falei, meu pai, ele não ia à igreja, né? E a minha mãe, né? Desde quando eu tenho uns 7, 8 anos, ela, apesar da fé dela, ela não ia mais à igreja também. Então eu pensava assim, gente, eu acho que eles vão achar que é uma loucura, né? Nossa, Deus te salvou, te deu uma nova chance. Você quer ser missionária, né? Tipo, não podia ser alguma coisa mais leve, tipo assim, cantar na igreja, participar do coral. Ser missionária e ir pro Rio de Janeiro, né? Que, Sim. assim, de alguma maneira é um ambiente que eles falavam, meu Deus, né? Calma aí. Detalhe, cantar na igreja e participar do coral não é menos importante não, tá? Tô querendo dizer que ela ia ficar em Limeira. Tipo, sofreu um acidente, agora eu quero ir pro Rio de Janeiro, quero não sei o quê, quero... Esse foi o ponto, pode continuar, senão... Não, Inclusive, eu canto no coral, tá? Não é menos importante, não. Não, mas é isso. E daí foi uma... Assim, é Deus trabalhando os corações, né? Quando eu falei pra minha mãe, eu quero ir pro Rio e tal, ela falou, Naila, se o Senhor te poupou, né? Que ele te use onde ele quiser, que ele faça da sua vida o que ele quiser, porque a minha mãe, apesar, né, de eu falar dela não ser essa pessoa de igreja de domingo a domingo, ela falou, eu orei por você. Assim, eu via a vida que você estava levando. Então, assim, em nenhum momento a minha mãe ficou, Deus, por que você fez? Ela falou assim, eu orei. Se o Senhor atendeu as minhas orações, se ele te trouxe pela dor, que seja, né? Então, a minha mãe não mediu esforços para que eu fosse para o Rio, realmente.
E, então, eu passei um tempo lá, depois eu voltei e acabei, né, conhecendo a Joy também, tendo me aprofundado Você mais. conheceu no Rio, a Joy? Não, quando eu voltei do Rio, eu decidi me estabelecer mais de finais de semana aqui em Campinas. Tá. E daí foi onde eu conheci a Joy, né? Daí eu me distanciei um pouco da minha igreja de Limeira, acabei passando a viver mais a vida aqui, porque era a minha vida agora, né? Eu fazia faculdade integralmente, já ficava mais inviável ir todo final de semana. Daí foi onde eu conheci a Joy, comecei servindo na Joy, né? Comecei como alguém que estava desfrutando do que eles tinham para oferecer, do discipulado, depois servindo, passei por treinamento da liderança, e depois de um bom tempo eles me convidaram para ser parte da equipe. Atuei no ministério como né, dando palestras, sendo programadora de acampamentos e tal. Para quem não conhece, o que é a Joy? A Joy é uma missão que trabalha com evangelismo para adolescentes, né? Certo. E eles têm uma linguagem muito contextualizada, muito assertiva com o adolescente. E eles fazem um ciclo muito legal. Eles fecham, né? Eles começam desde a evangelização. E daí você aceita Cristo. E daí você passa a ser, né? Cuidado através do discipulado, onde você vai caminhar com pessoas mais velhas, mais experientes. E você caminha, e depois você vai ser treinado para ser um líder, né? Para servir na Joy, né? Então você acaba desfrutando disso, né? Desde o evangelismo até se tornar alguém que apto a servir, né? No próprio ministério. E hoje, na nossa igreja mesmo, tem muitas pessoas que vieram da Joy, que servem na nossa igreja, que são pastores na nossa igreja, né? Eu lembro o do Cosme mesmo, a gente ia comer McDonald's para falar de Cristo para ele, e, cara, e hoje ver ele ali como pastor na igreja, então é muito legal. A Joy é muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer, queria muito ter servido lá, só que a agenda não bateu. Eu fiquei muito triste que eu não consegui. Sim, fica a dica aí, ó, tragam Kesha Jimur para falar aqui do trabalho Muito deles, é bom. muito legal. Muito bom. Mas foi isso, daí foi na Joy, fiquei um tempo como missionária na Joy, e daí depois eu acabei, tava namorando o Lucas, conheci o Lucas por frequentar mais também a Fonte, porque daí a Joy me apresentou a Fonte, né? Tipo, olha, de domingo a gente vai nessa igreja, você não quer ir lá na IBCU? Você não quer ir? Vamos, né? Jogando assim um beijo, você não quer ir? Eu comecei a ir, então foi lá onde eu conheci o Lucas, que é meu esposo, e daí depois quando a gente se casou, né, ele realmente tinha outros planos ministeriais, né, para nossa família, para a própria vida dele e tal. Então acabou que eu não continuei mais na Joy, e então eu passei a servir junto com o Lucas naquilo que Deus estava chamando a nossa família, e especialmente ele como chefe do lar, né? Então daí a gente teve outras vivências ministeriais. Fala agora? Pode falar, pode falar. Então assim, vamos. Acidente. Sim. De Limeira. Não podia ter ficado em Limeira, teve que ir pro Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Voltou pra Campinas, Joy, IBCU, nome da antiga. Atual fonte, antiga IBCU. Agora, exatamente. Eu nem sou da fonte tanto tempo e até eu tô confundindo. Ó, já tô me sentindo IBCUer. Assim. Aí, Lucas, deixar de lado a Joy por motivos, né, do casamento, enfim. Isso. E agora pra onde a gente vai? Nossa. Agora a gente vai pro Pará. Eu ia cantar uma música, mas eu acho que não vou deixar pular essa parte. Mas, então, depois que a gente se casou, o Lucas, né, quando eu conheci quando a gente namorava, ele já tinha o desejo de ir pro ministério, eu já sabia disso. E surgiu a oportunidade, né, de ir através da Fonte pro Pará, para um tempo de capacitação de 1 ano. E também depois passar um tempo no Sertão da Bahia, que é o projeto que a nossa igreja tem, né, nessa região. Mas antes disso é interessante uma coisa, né? Quando eu não tinha casado com o Lucas ainda, ou a gente estava noivo, eu não sou muito boa para datas, mas eu lembro que eu trabalhava na Fonte. E teve um missionário, não lembro o nome, mas também não tem problema. Ele foi uma vez na Fonte, e a gente estava no cafezinho dos pastores ali, né, de quem trabalha, no meio da manhã, a gente tira um tempo
para orar, os pastores para orar, e a gente tinha um tempo de conversa. E eu lembro que eu fazia parte de um grupo, que era um grupo, tipo um trainee missionário, né? O pastor Fernando, ele meio que promovia encontros para pessoas que tinham desejo por missões ou ministério de uma maneira geral. A gente se encontrava esporadicamente e ele ministrava, nos encorajava, falava sobre os desafios, sobre as alegrias de uma vida no ministério em tempo integral. E eu participei desse grupo antes mesmo, tipo, de namorar com o Lucas, né? E depois a gente participou juntos. E daí, esse missionário que foi no cafezinho, ele chegou lá e daí o Fernando falou, olha, então, essa é a Ana, ela trabalha aqui com a gente, mas ela quer ser missionária e tal. E na época, eu já era casada com o Lucas, Ele falou assim, e a gente tá preparando eles para ir pro sertão da Bahia. O missionário me olha, né? Eu tava de uniforme, gente. Ele me olha, ele assim, da cabeça aos pés, e ele fala, essa aí, com cara de shopping? E é muito interessante. Hoje eu dou risada, mas eu acho que em algum momento eu acreditei nisso. Em algum momento eu acreditei que pra gente servir ao Senhor integralmente, a gente precisava ter algum tipo de estereótipo, né? Porque eu lembro que quando o Senhor nos desafiou a ir pro Pará, eu falei pro Lucas, nossa, o Pará? Tipo assim, né? Eu pensei, eu acho que eu não dá match comigo, né? Mas é um ambiente que eu nunca conheci, entendeu? Então, assim, você vê como muitas vezes alguém fala algo, talvez impensadamente, não tô nem julgando, mas eu pensava, realmente, será que eu não tenho perfil para ir para lá, pro sertão, né? Será mesmo? Será que ele tinha razão, né? E talvez pelo estereótipo, eu gosto de shopping. De shopping. Eu gosto de conforto, né? Inclusive, quem não gosta? podemos fazer um discipulado de joga. Exatamente. Mas vamos ser sinceros, quem de nós não ama um conforto? Com certeza, Quem de nós não ama um supermercado 24 horas, claro, né? E por aí vai. Mas quando o Senhor chama, Ele também capacita, né? Ele, né, como Paulo fala, tipo, ele vai ser visto nas nossas fraquezas, né? E nós fomos para o Pará, e o Pará foi, assim, foi extremamente importante na minha vida, tipo, no meu casamento, não pelo Pará, a geografia, assim, mas o Pará me levou para longe dos meus amigos, me levou para longe da igreja que eu amava, me levou para longe dos meus grupos de discipulado, me levou para longe do meu trabalho. Eu era super ativa, eu tinha 2 trabalhos, igual o pai do Cristo. Eu trabalhava na igreja e eu dava aula na época, né? E eu tive que largar tudo isso para servir ao Senhor, onde Deus estava chamando, a princípio, o meu marido e a nossa e consequentemente a nossa família, né? Então eu tive que abandonar muitos títulos, né, para ser tipo a esposa do seminarista, né? E isso eu falo isso porque na época isso foi muito confrontador para mim, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, quando eu cheguei no Pará e eu me vi assim, o Lucas ia para aula ou, né? Ele era o aluno, eu estava acompanhando, eu me vi ali, né? Sozinha, numa cultura bem distante da minha, sem meus amigos, sem. Eu realmente tive muitos momentos difíceis, né? Mas nesse momento eu entendi primeiro que o Senhor estava comigo. Ele ia me capacitar para todos os desafios que eu ia enfrentar e que o Lucas era um grande amigo que o Senhor tinha me dado. Eu não conhecia o meu marido como meu grande amigo, né? Eu conheci o Senhor e às vezes eu pensava, poxa, mas eu vou ter que me abrir com ele? Né? E foi precioso desfrutar da amizade com meu esposo, né? A gente cresceu muito. Hoje eu desfruto disso porque eu acho que o Senhor me tirou coisas que eu colocava preciosas demais em um lugar que não deveriam estar, né? Não que os amigos não sejam especiais, mas muitas vezes é isso. Você tem um problema no casamento, você vai contar para sua amiga e não resolve com o seu marido, né? Então, o Pará foi isso. Foi um divisor de águas porque o Senhor me mostrou que, apesar da minha casa de shopping, Ele poderia me usar
de maneiras que nem eu imaginava. O Senhor nos levou para um ministério de final de semana numa comunidade quilombola, sabe? Onde a gente tinha muitas diferenças, mas o Senhor nos era comum, né? E quem tem o Senhor em comum tem tudo, né? Então, o Senhor me fez uma quilombela, porque no final desse ano, as meninas da comunidade quilombola, elas foram participar de um torneio no Palavra da Vida e eu joguei pelo time delas e não pelo time do Palavra da Vida, e o nosso time chamava Quilombelas. Ai, que bonitinho. Eles alugaram, eles fecharam uma Kombi para ir na nossa formatura no Pará. Então, eles se deslocaram das comunidades deles até na nossa formatura. Foi uma família que nós descobrimos no Pará, né? No Pará também, eu tive a oportunidade de fazer ministério. Junto com o Lucas, a gente fez uma viagem no meio de estágio entre os ribeirinhos, né? E o Senhor também me esticou de várias maneiras, né? Dormir em rede por 25 dias, né? Não ter um banheiro, como às vezes a gente está acostumado a ter. Igual no shopping. Igual no shopping. Que sai cheirinho, né? Enfim. Mas foram muitas, né? Tipo, ver as pessoas vivendo uma vida feliz, mas de uma maneira tão diferente da minha, né? Primeira vez que a gente saiu num rio lá com um missionário na comunidade que a gente tava, o jeito que eu via ele conduzindo a canoa, eu falava assim, gente, ele vai bater. Meu Deus, ele tá virando pra direita, o barco tá indo pra esquerda, meu Deus, que loucura, né? E tantas outras coisas. E daí eu falo assim, gente, eu não teria condições de viver aqui, mas o Senhor tem me capacitado a amar essas pessoas, o Senhor tem me capacitado a ver a unidade que o sangue de Cristo traz em culturas tão diferentes, né? Então, a experiência do Pará, né, no seminário, no IMPV, foi enriquecedora, fora as pessoas que entraram na nossa vida e estão na nossa vida até hoje. Tanto eu falo, pais, vocês querem que seu filho passe um ano? Muitos pais falam, meu filho vai passar um ano num seminário, tal. Mandem eles para o IMPV. Gente, é maravilhoso, né? Você está distante da sua família, o Senhor vai te esticar de maneiras que você não imagina, você tem experiência de conviver com diferentes povos, culturas, foi demais. Então, depois desse um ano no Pará, o Senhor nos levou, então, pro sertão da Bahia, para Paulo Afonso. Se sair do Pará já foi difícil, sair de Paulo Afonso também foi bem difícil, mas o Senhor sabe, o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, né? Eu falo que viver de missões é deixar um pedacinho do nosso coração em cada lugar, né? Nunca vai ser fácil falar tchau, né? Nunca vai ser, né? Eu lembro que quando eu despedi do pessoal do povo quilombola, eu falava pro Lucas, o que a gente tá fazendo, né? Nosso lugar é aqui para sempre, né? Até mesmo no Ribeirinho, né? Eu preciso contar isso, talvez depois se quiser cortar. Eu preciso contar isso, que eu lembro que quando nós fomos pro Pará, eu falei pro Lucas, assim, chegou um dia que a gente estava lá no Pará, e eu falei para ele, o nosso casamento tem um limite geográfico. Vamos delimitar aqui, ó. O Pará é a linha... Eu não passo daqui, né? Tipo, né? Porque a gente descobriu que ele teria que ir, né? No meio do ano, ele teria que ir pros ribeirinhos. E eu falei assim, não, eu não consigo. Eu acho que o Pará foi meu limite, 25 dias no meio da mata, não é pra mim. O nosso casamento tem um limite geográfico, eu não vou passar daqui. Eu acho que realmente eu tenho cara de shopping. Ele estava certo. E daí a gente conheceu o Serjão e a Márcia, e eles deram uma aula sobre vida missionária, e o Senhor falou no meu coração que quando ele chama uma família para o ministério, ele não chama ele chama todos, né? Que o ministério não deveria dividir a nossa casa, mas unir a nossa casa em torno do servir ao Senhor. Então, eu falei, Deus, é isso mesmo. E quando eu fui para os ribeirinhos, foi isso. Os primeiros dias são esses dias de, às vezes, né, desconforto, né? Não vou dormir direito, comida diferente, né? Comer caldo de veado. Nunca comi caldo de veado na vida. Comer
caça, né? Nossa. E são coisas que a cara de shopping Aquela assim, foi né? capacitada pelo Senhor a fazer, né? Não foi na minha força, não é porque a Naila é alguém altruísta, não. Gente, Naila, não tenho capacidade alguma de, pelo meu braço, ter vivido essas coisas. Foi realmente pela graça do Senhor. E quando acabou o nosso tempo nos Ribeirinhos, eu virei pro Lucas a mesma coisa, a gente saindo do acampamento, o barco indo, eu, Lucas, o que a gente tá fazendo? A gente tinha que ficar aqui. Dele, Naila, calma, respira, entra nesse barco. Tipo Moana, né? Entra no barco. Essa Moana de tudo aí. Mas enfim, ele falou, Naila, você amou, você viveu, você serviu, mas a gente vai se despedir e a gente vai voltar e a gente vai orar e o Senhor vai continuar fazendo a obra dele aqui, né? E foi isso. Então, cada lugar foi assim. E depois, então, a gente foi para Paulo Afonso. E também, assim, eu acho que, né, eu já tinha passado por diferentes situações culturais, então, assim, ir para o sertão, a gente já tinha feito viagens missionárias para lá, já era um lugar que a gente gostava, então foi, para mim, assim, uma expectativa boa, eu queria muito ir para lá, né, viver esse tempo lá. E a gente pôde servir lá por 3 anos, então a gente pôde servir comunidades ali ao entorno da cidade, e também a cidade de Paulo Afonso. A gente fez grandes amigos, amigos que a gente leva para a vida, né? E a gente, depois de 3 anos, o Senhor, né, através da Igreja Fonte, nos abriu a oportunidade de vir para cá. Eu sempre falo, né? A gente não saiu de lá porque a gente não amava, porque a gente não gostava, né? As pessoas às vezes falam, é a cara de shopping, não. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? A cara de shopping não foi pelo contexto de vida, não foi pela, né? Foi simplesmente um redirecionamento ministerial, né? A oportunidade do Lucas viver mais intencionalmente o pastoreio em si, né? E não esse trabalho mais de abrir campos, né? De mais pioneiro, né? Mas ele queria ter a experiência de ser trabalhado e moldado e lapidado nessa área mais pastoral, né? Então, o Senhor nos trouxe de lá também, ficou um pedacinho do nosso coração lá. A gente ama muito aquela igreja, a gente ama aquele povo. Eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele não deixou que eu acreditasse numa mentira que me contaram, né? Ele me mostrou que a palavra dele e que ele são poderosos para transformar, né, o nosso desejo de conforto em realmente um desejo de servi-lo onde quer que ele esteja, né? A Cat, que me discipulou, né, da Joy, ela tem uma frase em inglês que fica mais bonita em inglês, mas eu não vou saber reproduzir em inglês, mas ela fala, onde quer que você esteja 100% lá. E o Senhor me ensinou, né, a estar 100% onde Ele estava me colocando. E é uma coisa que eu preciso relembrar todos os dias, né, na minha maternidade, no meu trabalho, né, onde quer que eu esteja 100% lá. Deus quer te usar 100% onde Ele te colocou, né, e eu sou grata a Deus porque Ele me usou independente de mim e das minhas habilidades ou da minha capacidade, Ele me usou em diferentes lugares e eu sou muito grata a Ele pelas experiências que eu pude ter e pelas experiências de servi-lo, de fazê-lo conhecido em lugares que para mim eram inimagináveis Nunca estar. passou na sua cabeça. Não, eu queria, tipo, no começo do casamento, ai, Lucas, vamos fazer seminário no Canadá. Nada contra quem vai fazer seminário no Canadá, mas para mim era bem mais confortável, né? Sim. E aproveitando o gancho que você falou sobre maternidade, temos mais uma surpresinha aqui, que a Naila tem 3 filhos. E conta, gente, ela está sendo convidada novamente para falar em um outro quadro, mas nos dê uma pincelada e como o Senhor tem te usado. Nossa, que bonito! Como o Senhor tem te usado na maternidade. Bom, a maternidade também foi algo que o Senhor transformou totalmente meu coração. E não só me transformou através
do meu recente parto do coração, que foi quando os meus filhos do coração chegaram, mas se transformou também através do parto da Valentina, né, que é a minha filha biológica, né, porque eu nunca tive o desejo de ser mãe de filhos biológicos, né, eu sempre quis ser mãe, mas eu não tinha o desejo de gestar, eu não tinha o desejo de ver a barriga crescer, de passar pelo parto. Isso sempre foi uma coisa que, sendo bem sincera, até me causava um certo, tipo, medo, sabe? Eu tinha um medo, assim, até hoje eu tenho um pouquinho de pavor de grávidas. Eu não gosto dessa sensação, né, essa coisa, tipo, ai, põe a mão na barriga. Tipo, não, obrigada. Né, eu acho que é uma coisa, assim, né, muito pessoal e também... Querendo ou não, é uma pessoa que está se mexendo dentro de você, né? Sim. Que diminui o espaço dos seus órgãos, né? Às vezes não fica numa posição muito agradável. Mas eu não tinha esse desejo. Mas quando eu me casei com o Lucas, ele tinha, né? Então, nisso também o Senhor me trabalhou. Porque eu falei, Deus, e agora, né? E agora? O que a gente vai fazer? Então, conversando com uma amiga muito querida, Camila Tamburus, né? Se você estiver ouvindo, você foi muito importante nesse processo. Ela me ajudou a ver como o Senhor tinha formado nós mulheres para esse propósito, né? Obviamente, algumas não podem passar por esse processo, né? Mas o Senhor nos formou para isso, né? E daí ela começou a falar sobre como o nosso corpo biologicamente se prepara para o parto e são liberados alguns hormônios e a descida do leite. Eu ficava assim, gente, realmente é uma coisa tão sincronizada, né? Por que eu tô temendo, né? Deus já me, né, trabalhou tantas coisas no meu coração. Então, assim, o parto da Valentina, a gestação dela foi uma gestação que o Senhor trabalhou muito no meu coração, né? E eu pude crescer muito como filha do Senhor durante esse processo. E, como eu disse, né? Eu não tinha o desejo de ser mãe de filhos biológicos, mas eu tinha o desejo de ser mãe. Logo, eu tinha muito desejo de adoção, que era um ponto que não era tão, assim, eu e o Lucas, a gente não estava tão sintonizados nisso, né? No começo, na verdade, o Lucas falou, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Daí eu falei, bom, então, se a deixa eu gente te vai contar. se casar, eu acho melhor você considerar, pelo menos, porque eu gostaria muito, né? E então, foi isso. Ele falou, não, tudo bem, eu vou considerar e tal, mas... E foi um processo, né? Então, assim, eu sempre falo, né? Algumas pessoas que falam comigo sobre isso falam, nossa, ou uma mulher, ou às vezes o homem, né? Falam, nossa, eu tenho desejo de adotar, mas a minha esposa não, ou vice-versa, né? E eu acho que as pessoas às vezes pensam, ai, me dê argumentos para convencer o meu cônjuge a adotar. E agora? E eu sempre falo, ore, né? Ore. Porque foi algo que eu fiz muito, né? Porque enquanto eu usei dos meus argumentos para convencimento do Lucas, essa questão nos distanciava, ao invés de nos unir. Porque eu queria que a gente criasse uma unidade na força do convencimento, né? Olha só, olha aqui quantos Olha só, argumentos eu tenho. Olha aqui, ó. Eu acho que olha os você dados, deve. né? E, enfim, mas o dia que eu realmente orei para o Senhor e eu falei assim, Deus, eu entrego o meu desejo, eu entrego o meu esposo. E se esse é o propósito que o Senhor tem para a nossa família, assim como o Senhor nos uniu em missões, no ministério, o Senhor vai nos unir através da adoção também. E o Senhor fez isso, né? De maneiras também que a gente não imagina. Nós sempre sonhamos em ter 3 filhos, mas a princípio a gente pensava em ter 2 biológicos e 1 por adoção, né? Porque já era assim, eu já estava ali num processo de tentar, né? Não convencer, mas tornar a adoção um pouco mais palpável, realista. Exatamente, pro Lu, né? Eu falava, não vou pedir pra ele adotar 2, né? Então só vamos de adotar um. uma família de 5? Então ele falava, não, vamos ter 2, e daí a gente adota 1. Eu falei, não, tudo bem, pelo menos 1 tá indo, né? Mas daí foi interessante quando a Valentina fez 1 ano. Eu falei pra ele, olha, se você quer mais um biológico, é agora que eu tô, assim, pela força do Senhor,
aconteceu, essa criança nasceu, estamos todos mundo bem, vivo, deu certo. Então, assim, se você quer tentar um outro, bora, que agora é a hora, né? Porque eu não tô pensando direito. Vai, como diz o Gabriel, mete marcha. Exatamente. Eu tô sem dormir, então aproveita. E daí, cara, eu lembro desse dia como se fosse hoje, ele olhou pra mim, ele falou, e se a gente adotasse 2? E eu assim, ó, sério? Ele falou, eu achei legal, foi legal a experiência, né? De ser grávida e tal, trocar fralda, amamentar, introdução alimentar. Mas assim, eu acho que tá bom, vamos. Meu Deus. Obrigada. Assim, e foi muito legal, porque daí começou o processo, né, da gente estabelecer perfil, entregar os documentos na vara da infância. Entramos com o processo em Paulo Afonso. E o nosso perfil foi amadurecendo conforme nós fomos amadurecendo, conforme o tempo passava, o nosso perfil ia amadurecendo e nós íamos amadurecendo também, né? Então, no final do ano passado, em novembro, os nossos filhos chegaram, ganhamos um casal de filhos e é bem isso, né? Eu sempre falo que a palavra de Deus fala que os filhos são a herança do Senhor, é um presente que Ele nos dá. Ele não fala os filhos biológicos, ele não fala a via pelo qual os filhos vêm, mas ele fala que os filhos são herança. E realmente os filhos que o Senhor me deu pela via da adoção, eles são uma herança do Senhor para a nossa vida. Eu me emociono porque realmente quando eles chegaram, vários fatores, vários detalhes, a gente via a mão de Deus. Fala assim, Deus, realmente parece que o Senhor pincelou, assim, no meio de algo ruim, o Senhor fez florescer uma família, né? O Senhor tinha separado eles para nós e apesar dos desafios, vamos falar em outro momento, exatamente, né? Em outro... Se você gostou desse Fique assunto, conosco no próximo... Fique conosco no próximo episódio, Thiago Moisés. Mas, assim... Tem alguns desafios, obviamente, nem tudo são flores. Assim como na maternidade, né, de filhos biológicos, né, tem os seus desafios, mas realmente eles foram presentes que o Senhor nos deram, que o Senhor nos deu e completou a nossa família, né? Agora fechamos a fábrica. Agora tá tudo bem. Fechamos família a fábrica, fechada. fechamos a caneta. Pelo menos por agora. Tudo certo, tudo maravilhoso. Eu falei pro Lucas, a gente tinha que encher o banco de trás. Agora a gente só não pode trocar de carro e comprar uma Spin, né? Porque... Não, senão vai ficar... Daqui a pouco a gente compra uma minivan, né? A gente enche o banco de trás, tá tudo certo. Mas é muito legal. É interessante, só pra gente finalizar agora, que eu vou pedir... já vou te dar o spoiler da finalização, vou pedir pra você falar uma frase. Nossa, é uma frase. Sim, é uma frase que você falaria para as outras pessoas que te ajudou na sua vida. Mas eu acho interessante, quando eu conheci a Naila, eu já era casada, mas eu não tinha... Isso é uma só das coisas que eu acho bem interessante falar, que se a gente ficasse aqui, ia estourar o tempo, o Rony ia falar, calma aí, queridão, acabou, e aí tudo bem. Mas o que acontece? Eu falei pra ela, tipo, eu não tenho essa vontade de ser mãe. Não porque, eu não quero ser mãe, eu não posso ser mãe. Ela falou, é mesmo? Vem aqui que eu vou conversar com você. Aí eu falei, eu nem sabia que tava pra vir. Ela me deu, na verdade, indicou um livro, eu comprei esse livro e li esse livro. E eu já tava fazendo discipulado com você. E eu lembro que cada vez que eu li esse livro, eu chorava tanto. Eu falava, Naila, por que você mandou eu comprar esse livro? E nem eu, nem meu marido na época pensava, assim, em ter filho. Eu falava assim, aquela coisa de, vamos fazer uma lista de nomes. Ou então, vamos ficar mandando um videozinho de criança. Não tinha. Então, foi com a ajuda da Naila e a experiência que a Naila teve, eu consegui ver essa transformação e essa mudança. E sim, hoje eu quero ter filho. Ei! Então, através da Naila, pude ver a importância da família aos olhos do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então, para finalizar, eu quero te agradecer por aceitar o convite. Agora eu vou chorar. Por aceitar o convite. Eu quero te falar também, do fundo do meu coração, o quanto eu te admiro. O quanto você é importante na minha vida. Ai, e o quanto eu Deus. fico feliz de participar do seu grupo de discipulado. E depois ainda de ter escutado um pouquinho mais da sua história, saber o quanto o grupo de discipulado é importante para você e saber o quanto isso está sendo importante para mim.
E principalmente, né, em todas as fases do casamento, porque você esteve no início do casamento, no meio do casamento, se Deus quiser, no final. No final não, só se a gente morrer. Só se a gente morrer, tá? E então eu quero te agradecer por estar aqui. Você é uma pessoa extremamente importante na minha vida, importante na vida de muitas pessoas, extremamente especial. Deixa eu ler aqui o que o Rony escreveu. De sorriso largo. Exatamente isso. E pode finalizar com essa frase. Olha, eu não sei se eu tenho uma frase, mas eu acho que algumas coisas que realmente foram importantes na minha vida é entender que o Senhor é Salvador e Senhor, Ele é Senhor e Rei das nossas vidas. Isso foi extremamente importante. Eu vejo hoje a nossa juventude, né? E assim, às vezes, muitas vezes, né? Tipo, até mesmo a gente no dia a dia, não tô nem olhando para os outros, né? Às vezes a gente se distrai com tantas coisas e entroniza tantas coisas na nossa vida que nos distanciam de Deus, né? E a gente tá na igreja, tá cantando, tá servindo, tá... E você fala, nossa, eu estou extremamente produtiva para o Senhor. Mas será que tudo isso tem sido para a glória dele ou para a glória da nossa própria história? Vaidade. Né? Vaidade, né? Então, o Senhor é Salvador e Rei, Ele é Senhor da nossa vida, Ele tem que estar no centro, Ele tem que estar no trono, né? Porque senão nós somos capazes das piores atrocidades, né? De se distanciar do Senhor, de viver uma vida fútil, né? E tudo isso. E outra coisa que eu vejo que me marcou na época de missões foi, né? Não importa qual o estereótipo, qual o título que as pessoas te deem. Se você está disposto e se o Senhor te chamou, né, se você entende que esse é o propósito que Ele está dando para sua vida, sabe? Abrace, porque Ele vai te capacitar. Por mais que você ache que você não é capaz, e eu vou dizer, você talvez não seja capaz mesmo, Ele te capacita, né? E é tão precioso olhar para trás e ver que realmente não foi na força do meu braço, mas foi na força do braço do Senhor, e isso faz toda a diferença, isso nos marca, né? Marca a nossa história. E realmente isso, a vida cristã sozinha, ela é uma vida difícil. A gente não precisa carregar esse fardo sozinho, né? Por mais que o fardo do Senhor é leve, quando a gente compartilha da vida cristã ao lado de pessoas, de irmãos em Cristo, desfrutando, crescendo, se apoiando, é muito melhor. A gente cresce, a gente aprende, e isso começa dentro do nosso casamento. Quando você olha para o seu esposo e você não vê um rival, mas você vê um instrumento do Senhor, né, para extrair as suas potencialidades e também lapidar as suas fraquezas, você enxerga que isso é precioso, isso é um privilégio, né? Então, assim, viva essa vida em conjunto, né? No seu lar, no seu ambiente eclesiástico, né? E sobre, assim, a maternidade, eu digo que realmente o Senhor nos deu esse papel que é precioso, né? De gestar, né? E também essa questão de acolher, né? E a adoção é isso, né? Talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo hoje não podem ou não podem gestar, né? Mas se o Senhor te chamou para ser mãe, se você entende que Ele tem esse propósito na sua vida, por que não a adoção, né? Por que não? A adoção é algo que está no coração do Senhor, é algo que a gente vê ao longo das Escrituras, tantos personagens que foram adotados, né? Por que não adotar, né? Por que não ser família com alguém e para alguém, né? Isso é precioso. Então, não foi uma frase, né? Tá Onde ótimo, quer que você esteja 100% lá. Exatamente. Se você gostou da adoção, fica aqui pro próximo vídeo, hein? Aí já tá vendo como é que vai ser, né? Já tá vendo, vai ser um arraso.
Então, mais uma vez, falar pra você, te admiro muito a sua família, amo você, amo muito a sua família. E muito obrigada por participar. Consegui nem falar obrigada, tá vendo, né? Muito obrigada por participar. E te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.